Pronto, então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre os primeiros governos civis, né, da República Brasileira, né? Lembrando que a gente passou pelo período da República das Espadas, né? Nas aulas passadas a gente falou sobre eles. E agora a gente vai entrar no governo civil. Civil, para quem não sabe, somos eu, você e por aí vai, né? São pessoas comuns, são pessoas não militares, no caso, né? Aí está a diferença entre governo militar e governo civil. No caso, nosso primeiro governante vai ser Prudente de Moraes. Antes de Prudente de Moraes assumir, o Marechal Floriano Peixoto, ele até tentou dar um golpezinho, né? E tentou fazer mudar a Constituição e fazer uma reeleição, que até então não tinha, tá? Toma cuidado com isso. Reeleição só vai começar a existir a partir de Fernando Henrique Cardoso. Até o FHC não existia reeleição no Brasil. Era eleição para um mandato de 4 anos. Depois, como o FHC, que virou que você tem a possibilidade de ter 2 mandatos. Mas até então, apenas um mandato de 4 anos, tá? Aí você fala, professor, mas eu vi que Vargas ficou 15 anos. Sim, Vargas ficou 15 anos, mas de maneira inconstitucional. Ele deu um golpe, mesma coisa ditadura militar, entendeu? Mas a Constituição brasileira, até o FHC, todas que tiveram até o FHC, elas previam eleições apenas para um mandato. Mas o Floriano Peixoto ele tentou fazer um segundo mandato. Não conseguindo, eis que vem o governo de Prudente de Moraes, de 1894 a 1898. 4 anos, como eu falei, né? E de fato não. E agora inicia a chamada República Oligárquica. Mas o que é República Oligárquica, né? Vocês escutam falar esse termo, mas não entendem muito bem o que é. Oligarquia, ele é algo relacionado a quê? Ele é algo relacionado à aristocracia, né? Oligarquia é uma aristocracia que vem do quê? Vem dos campos, né? Vem das fazendas e por aí vai. Então, quando eu te digo república oligárquica, quer dizer um governo que vai ser comandado pelos senhores de fazendas, no caso, os senhores cafeicultores, correto? Então, o termo república oligárquica para o mundo todo, no caso, né, vai significar a mesma coisa que governo de poucos. A gente não vai ter uma república democrática, só que não tão democrática assim, né? Democrática pela Constituição, mas não tão democrática assim, né? Beleza. O primeiro eleito dessa república oligárquica vai ser o senhor Prudente de Moraes. De qual partido? PRP. Lembrem, o PRP é aquele partido que nasce lá do partido calma aí, fugiu o termo agora, dos radicais liberais. É o partido que nasce lá dos radicais, na verdade, não é mais, nem mais radical liberal, estava unido, né? Mas nasce lá do partido radical e surge porque São Paulo, que tinha um maior poder econômico por causa do café, não tinha participação suficiente dentro da política. Então, o PRP, Partido Republicano Paulista, nasce nesse momento, né? E finalmente elege seu primeiro presidente, Prudente de Moraes, que, óbvio, vai governar para quem? Para as elites cafeeiras, né? Deixa eu só ver um WhatsApp aqui, se eu olhar parar rapidinho, é porque eu talvez tenha uma notícia para dar para vocês. Vamos lá. O que a gente precisa saber sobre o governo Prudente de Moraes? Pouquíssimas coisas, tá? A principal delas é que vai vir daqui a pouco, a Guerra de Canudos. Que geralmente a gente vai dividir de 2 maneiras essa questão de Guerra de Canudos, tá, gente? Desculpa. A gente vai dividir de 2 maneiras os conflitos que houve no período republicano, que são os conflitos no campo e os conflitos na cidade. No caso, Canudos faz parte de um dos campos, tá? Mas eu preferi seguir a linha cronológica dos presidentes. Então, o que a gente precisa saber de Prudente de Moraes? Ele é lembrado pela desvalorização da moeda, pelo déficit do Estado e pela deflação do preço do café no mercado internacional. Vamos lá.
Por que desvalorização da moeda? Se o Prudente de Moraes vai governar para os cafeicultores, tudo que até então veio principalmente do Floriano Peixoto, tentando desenvolver uma indústria, né? Lembrando que os militares têm uma ideia muito positivista e por aí vai, que quer industrialização, quer essa modernidade, tudo que veio pelo Floriano Peixoto, Prudente de Moraes acabou, porque basicamente pensava o quê? Só nos cafeicultores. Beleza? Então, isso vai gerar com que a economia caia, que as indústrias quebrem, que as pessoas fiquem desempregadas e, consequentemente, há uma desvalorização da moeda. Beleza? Uma outra coisa é déficit do Estado. O Estado ele vai acumular déficit por quê? Primeiro, as pessoas estão perdendo empregos, etc. Isso gera um problema de arrecadação. E segundo, se ele não investe na industrialização, se ele não se preocupa com alfândega, né, com taxações protecionistas, como ele taxações protecionistas, logo o Estado não vai ter como arrecadar dinheiro, beleza? Principalmente nesse período, porque o fazendeiro, o lucro que ele dá para o Estado, como fazer, não é direto, né? A fazenda, ela dá lucro, óbvio que dá muito lucro, é a principal economia brasileira nessa questão, mas a falta de um poder econômico dentro das cidades afeta muito um estado que quer dizer estado com letra maiúsculo, um país. E a deflação do preço do café no mercado, por quê? Prudente de Moraes aí significou o auge da economia cafeeira. O auge não, desculpa, mas o grande crescimento da economia cafeeira. Então, cada vez mais que o café vinha crescendo, cada vez mais se produzia, cada vez mais entregava café para o mundo. Só que chega uma hora que o mundo não está mais comprando esse café. E a falta de compra desse café faz com que haja uma deflação. O que é deflação? É diminuir o preço do produto. E se há uma diminuição do preço do produto, é óbvio que gera uma crise, beleza? Aí você vai me falar assim, professor, o mundo ele só deixou de comprar café, só diminuiu a quantidade de... Não conseguia mais comprar a quantidade de café absurda que o Brasil fabricava, fazia. Não era só isso, né? A gente tem uma virada aí, né, 1893, quer dizer, final da década do século XX, a gente está falando, 19, desculpa, para o início do 20, a gente está falando de um período onde que a Europa está crescendo um clima belicoso. Tem já guerras acontecendo, conflitos ali, ainda não é a Primeira Guerra Mundial, mas a gente tem uma situação ali complicada. Isso faz com que diminua a demanda do café. E o Brasil produzindo mais, aí, consequentemente, deflação. Beleza. Mas vamos ao que mais importa sobre o governo de Prudente de Moraes, que é a Guerra de Canudos. O que é o Canudos, né? O que é o famoso Canudos? O Canudos ele é um arraial que vai se estender, que vai se instalar lá no interior baiano e vai chegar a ter cerca de 20 mil habitantes, né? Ou seja, vai ser muito grande. Mas o que faz essa galera reunir ali? Canudos ele é um movimento exclusivamente social, tá? Ele não nasce numa questão econômica, política, nasce política, mas política envolvendo social, no caso, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas Canudos majoritariamente, o problema ali para unir aquela galera era a sociedade em que elas estavam imersas. Vamos lá. Primeiro, que condições são essas, né? Religiosidade popular. O que acontece? O Canudos não, antes de eu falar de Canudos em si, no interior do Brasil, a igreja não se preocupava em mandar padres. Então, muitas das pessoas que faziam missas de maneira, óbvio, não oficiais, né? Mas faziam qualquer tipo de ritual, eram pessoas leigas, pessoas como eu, vocês e por aí vai. Então acontece, cria-se um misticismo, uma liderança sobre uma pessoa específica, que vai ser o Antônio Conselheiro, né?
Mas mais do que isso, cria-se imaginários religiosos. Por exemplo, é, uma das coisas que surge é o chamado milenismo, que a cada 1000 anos Jesus viria para a Terra. Tem mais uma, só que fugiu o nome. Fugiu o nome. São assim, coisas significantes que vocês não precisam saber. Mas a ideia é que aquela população carente do interior do Brasil, ela era muito fixa a questões religiosas, adotavam ideias religiosas e se apegavam a pessoas específicas, beleza? E preste atenção, por que eu falei do milenismo no caso, né? A cada 1000 anos Jesus viria à Terra. E está falando de 1893, a gente está quase chegando no ano 2000. Desculpa, no ano 1900, né? Consequentemente, poderia se vir uma pessoa, um líder religioso, que seria o futuro Antônio Conselheiro, né? Mas, para eu concluir essa questão da religiosidade popular, o que é mais importante se entender é que o Antônio Conselheiro e a galera que seguiu o Antônio Conselheiro, que vai ser o grande líder de Canudos, eles não acreditavam na república. Por quê? No caso, na questão popular, na religiosidade, porque vocês têm que lembrar que o imperador é colocado não só por questões sanguíneas, mas por Deus. O imperador só é imperador porque Deus quis, né? O reino foi dado a ele da terra porque o reino dos céus quis dar para ele. Então, então a república para essa galera não era legítima. Essa é a principal questão da religiosidade popular, tá? Miséria extrema. Isso aqui é bem simples. Por quê? O poder está na mão de quem? Das oligarquias cafeeiras. Então o poder fica principalmente em quais estados? Em quais regiões? Sudeste e Sul. Beleza? O Nordeste e o Norte são esquecidos, basicamente. E são regiões que vêm de crises econômicas, né? Lá desde a época do açúcar. Então, consequentemente, a galera que fica para o interior é esquecida. Opa! É esquecida e morre literalmente de fome. Beleza? Então, essa galera odeia o quê? A República. Por causa da religiosidade popular, por causa da miséria extrema, e agora o coronelismo. Qual o problema do coronelismo? O que é o coronelismo? Já acho que eu já falei com vocês, mas vou repetir. O coronel é o dono da fazenda, é um fazendeiro que tem poder de milícia. Ou seja, ele manda das pedras? Não. Poder de milícia é poder militar. Esse coronel ele tem uma grande influência sobre uma grande região, influência política e influência militar. Consequentemente, ele tem influência sobre as pessoas que ali vivem. Lembra que a República ela nasce com voto aberto justamente para influenciar a ideia do voto de cabresto, que é o voto onde a pessoa indica em quem ela vai votar? Quem é que vai indicar essa pessoa a votar? É o coronel, justamente por causa dos poderes que ele tem. Então, no caso, o coronelismo ele vai fazer as pessoas odiarem a República no interior. Por quê? Porque simplesmente o coronelismo diz para essa galerinha que, que não existe possibilidade, não existe, não é palavra, não há uma democracia de fato no Brasil. Essa galera não é representada. É essa a ideia, entendeu? Por isso que o coronelismo vai gerar esse ódio à República. Ou seja, as pessoas que estão em Canudos têm total desprezo, não é nem ódio, mas desprezo pela República. Beleza? Assim, então vamos lá. Essas coisas vão gerar, aqui que eu botei por sequências, algumas ideias da galera que estava ali reunida, né? Primeiro, negação da república laica, do casamento e cemitérios civis,
e das pesadas cargas tributárias cobradas junto ao poder da população. Isso tem a ver com o quê? Generosidade popular e miséria extrema. Segundo, a busca de melhores condições de vida, porque a vida sob tutela do conselheiro não poderia ser pior do que a vida condenada pelos coronéis. O que eu quero dizer é o seguinte aqui. As pessoas preferiam largar suas vidas na fazenda, guiada pelo coronel, e seguir o Antônio Conselheiro, porque não poderia ser pior, beleza? E o terceiro aqui, a preparação correta para a espera do Messias, que voltaria para o juízo final. É a ideia do milenismo, né? É a ideia de que o Antônio Conselheiro ia preparar a galera para receber o Jesus. O Jesus. E como eu disse, Canudos ele vai chegar a ter 20 mil habitantes, né? Cada vez que Canudos crescia, cada vez mais mostrava o poder dos coronéis não era tão amplo assim, e cada vez mostrava que as pessoas não dependiam de uma república, porque elas viviam independentes fora, lá no seu cantinho, foda-se a república. Beleza? Não há necessidade de um Estado. Essa é a ideia. Canudos representava isso. Canudos não era uma ameaça para a República. Antônio Conselheiro não queria dar um golpe na República. Antônio Conselheiro não queria formar um novo Estado. Mas ele demonstrava para todo mundo que não há necessidade de ter uma República. Essa é a ideia. E que o coronel é insignificante. O poder dele não passava por cima da população. É óbvio que essas duas coisas vão fazer o Estado brasileiro temer Canudos, temer o crescimento, então começa uma grande onda de difamação de Canudos, beleza? Há uma grande jornais, revistas, começam a escrever falando que Canudos representava o fim da República, que Canudos era uma junção de pessoas selvagens e por aí vai. E depois de 3 incursões, primeiro pela PM do estado da Bahia, depois da PM não, primeiro foi só de membros da milícia dos coronéis, depois a PM, depois um efetivo do exército pequeno e depois um exército gigantesco mandado pela República com 5 mil soldados, tanques de guerra, canhões, etc., foi enviado para lá para ir de fato derrotar Canudos. Ou seja, um lugar popular, só tinha uma galerinha pequenininha, né? Começou a sofrer, sobreviveu aos ataques do Estado e só foi acabar quando de fato enviaram muitos militares com armamento pesado e o arraial foi destruído. O Antônio Conselheiro foi morto também, né, esquartejado, por aí vai, para servir como exemplo, por aí vai, né? Inclusive existem relatos. Ai, caralho, esqueci qual é o nome do livro. Talvez você até tenha lido o livro, Os Sertões, né? Que mostra como que aquela população era miserável e como que o Estado estraçalhou aquela população miserável sem necessidade. E só queriam o quê? Só queriam o mínimo, né? Uma condição de vida boa, né? Aí, beleza, vamos para o segundo governo de Campos Salles. Beleza. O segundo governo de Campos Salles, a primeira coisa que a gente precisa lembrar dele é o Fundo Loan, tá? Aí você vai falar, pensando aqui Joaquim Murtinho, só botei para dar uma introdução. Joaquim Murtinho foi escolhido para mexer da fazenda. Você saber o nome de Joaquim Murtinho? Não. Você precisa saber sobre o governo de Campos Salles, Fundo Loan. O que era o Fundo Loan? Era uma maneira de recuperar a economia brasileira, beleza? Então, o que o Fundo Loan cria? Primeiro, moratória de 3 anos para o pagamento de juros da dívida. Buscava-se a capitalização do país. O que é moratória? Moratória é reorganizar, não é a palavra certa. Reorganizar não. Só vem reorganizar. É você entrar em um acordo para jogar a dívida mais para frente e com mais
mais divisões de pagamento, tipo assim, sei lá, eu devo R$ 1.000 para janeiro, vou jogar para fevereiro com parcelas de R$ 500 até dezembro, sei lá, algo assim, entendeu? Ahn, Moratória de 10 anos para o pagamento da dívida propriamente dita, ou seja, é a continuação do outro, né? Moratória de 3 anos para o pagamento dos juros da dívida, e agora a gente tem uma moratória de 10 anos, entendeu? Para pagamento da dívida. Novos empréstimos junto aos credores ingleses e norte-americanos para que novas emissões fossem desnecessárias e para que o réis ganhasse força. A gente tem que lembrar que, eu esqueci de falar isso no governo anterior, no Prudente de Moraes, a economia brasileira está quebrada não só por causa da desvalorização do café mundo afora. Ela está quebrada porque o governo de Floriano ele vai incentivar a economia botando papel moeda. Né? O governo de Marechal Deodoro vai incentivar a economia botando papel moeda. Desculpa, Floriano. De Marechal Deodoro vai botando papel moeda. Botar papel moeda desvaloriza a moeda. Desvalorizando a moeda, a economia fica em frangalhos, beleza? Enxugamento da liquidez no mercado por meio de queima recorrente de papel moeda, aí tá a ideia, né? Eu vou queimar papel moeda para minha moeda voltar a ser valorizada, para ganhar poder de compra. Corte de obras públicas para capitalizar o Estado e fortalecer sua moeda, isso é a ideia de gastar menos, né? E corte de linhas de créditos e aumento da tributação. Isso aí é meio questionável na ideia de economia, de quanto que isso é bom para tentar recuperar a economia do país, mas foi o que foi feito. Fundilou. Beleza? Acho que as principais coisas que a gente precisa saber do Fundilou é essa parte aqui, beleza? Que é queimar papel moeda. E essas duas aqui, que é a questão da moratória. Você renegociar, isso que eu queria falar, a dívida. Beleza? E novos empréstimos é importante. Então essas três aqui são importantes, tá? Essa eu tô apontando com o dedo, burro pra caralho. Mas, enfim, essas três aqui. Essas três que são junto aqui. Ah, não, desculpa. Essas quatro. Moratória, novos empréstimos e queimar papel moeda. Tá? Essas quatro aí seriam bons de gravar. Essas três, no caso, né? Moratória, enxugamento e novos empréstimos. Ah, sim, isso aqui também é importante, Fundilou, vocês lembrarem, tá? Para honrar os empréstimos que foram pegos com a Inglaterra, né, o Brasil é um país fodido. Então tinha que ter uma maneira de mostrar para a Inglaterra, não, eu vou honrar. O que o Brasil fez? O Brasil hipotecou a arrecadação da alfândega brasileira, da Central do Brasil, né, os trens, e da Companhia de Abastecimento de Água. Ou seja, se por acaso o Brasil não padece calote, a Inglaterra ia arrecadar, ia pegar todo o dinheiro de três fontes importantíssimas para o país. Beleza. O Fundilou deu certo, beleza. Fez a queda da inflação e do déficit público, só que inibiu investimentos e freou a demanda. Por que inibiu investimentos e freou a demanda? Principalmente por causa disso aqui. Corte da linha de crédito e aumento da tributação. Por que eu vou investir num país onde a pessoa tem menos dinheiro, menos dinheiro para pegar emprestado, né, para poder comprar? É óbvio que naquela época não tinha cartão de crédito. Mas o que funciona? O que é o cartão de crédito? É uma linha de crédito que o banco te dá para você comprar as coisas. Vocês usam o cartão de crédito direto, né? Eu uso direto. Acabei de usar agora, inclusive. É um empréstimo que o banco está me dando, mês que vem eu vou ter que pagar. Essa é a ideia. Entendeu? Tá. Então essas duas coisas vão fazer, vai inibir o investimento e frear a demanda, porque as pessoas vão ter menos dinheiro e as pessoas não vão querer investir por causa disso. E é óbvio, o Fundilou não deu certo para a questão econômica brasileira no geral, diminuindo a inflação e déficit público? Deu. Porém, o que o Fundilou vai fazer com a falta de dinheiro para a galera, com a diminuição de investimento, consequentemente, menor número de indústrias, o que vai gerar? Desemprego, vai gerar
que a renda das pessoas vão cair, produtos essenciais vão deixar de ser comprados. Essenciais são o quê? A alimentação básica, por exemplo, e, consequentemente, a popularidade do presidente vai cair, beleza? Para consolidar o projeto, para que o presidente, para que ele não caia, o que é criado? É criada a chamada política dos governadores ou política dos estados, beleza? No caso, política dos estados era como Campos Salles chamava essa política. O que é a política dos governadores? Isso é importantíssimo, até botei sublinhado, tá? O que é a política dos governadores? A política dos governadores vai ser uma peça central na chamada política do café com leite. Beleza? Por quê? Eu queria poder dizer no quadro, mas não tem como. Presta atenção. A política dos governadores nada mais é do que o Estado financiar, o Estado-país, o país financiar os estados. Ajudar eles com empréstimos, com obras públicas e por aí vai. Beleza? Em contrapartida, os governadores o que vão fazer? Vão eleger os presidentes. Vão manter os presidentes no poder. Entendeu? Uma mão lava a outra. O presidente ajuda os governadores a serem eleitos e os governadores ajudam os presidentes a serem eleitos. Aí você vai me perguntar, professor, como? Coronelismo. Por quê? Abaixo dos governadores vem o quê? Os coronéis. E o voto de cabresto. Então, o coronel, ele pressionava pelo voto de cabresto para a pessoa votar em quem ele quisesse, no governador e nos deputados que ele quisesse. Os governadores e deputados, em contrapartida, vão dar o quê? Benefícios a esses coronéis. Que tipo de benefícios? A própria existência de uma milícia já é uma coisa ilegal. Então, o governador o que fazia? Fechava os olhos, deixava o coronel ter o seu poder. E assim, gente, às vezes não, várias vezes o coronel matava as pessoas, prendia as pessoas, fazia o que ele quisesse naquela região, porque os governadores deixavam. Esse era o poder do coronel. E o coronel apoiava o governador a ser eleito. E o governador que precisava do apoio do presidente dizia para o coronel em quem deveria votar para presidente. Então, o que acontece nesse momento aqui é que até o fim da República Oligarca, até Getúlio Vargas, a gente tem permanência no poder das mesmas pessoas. Não a mesma pessoa propriamente dita, mas o mesmo grupo. O mesmo grupo político. Por exemplo, no Sul, fugiu o nome do partido, PRC, Partido Republicano Conservador. Ficou no poder até Vargas chegar no poder. Beleza? Assim, ainda tinha uma questão, né? Caso desse alguma merda na política dos governadores, caso um deputado fosse eleito que o governador não quisesse, ou que o presidente não quisesse, existiria uma comissão chamada Comissão Verificadora que faria a degola. O que essa comissão verificadora fazia? Ela verificava se a sua eleição foi legítima ou não. Ou seja, se alguma coisa nesse pacto, nessa política dos governadores, nesse café com leite, nesse coronelismo desse errado, vinha um órgão do Estado chamado Comissão Verificadora e fazia degola, te retirava do páreo. Aí aqui eu vou falar sobre o Rodrigues Alves, tá, gente? Eu vou mudar aqui a tela aqui. Aí eu vou abrir aqui a outra janelinha do PowerPoint. Ficou bem bonitinho, eu queria usar. Calma aí que tá abrindo. Abriu. Deixa eu só compartilhar a tela aqui agora. Calma aí. Tá aparecendo para vocês o PowerPoint? Beleza.
Hum, Deixa eu só ajeitar aqui para poder visualizar, se não consigo ver. Tá, vamos lá. É, Calma aí. Foi. Olha como tá bonitinho. Isso aqui eu vou pular porque não interessa, tá? Assim. Então, vamos lá. Aí agora a gente vai falar sobre o governo Rodrigues Alves. O que a gente precisa saber do governo Rodrigues Alves? Primeiro, gente, se der alguma merda, por favor, abre o áudio que eu minimizei o chat, tá? Para falar uma coisa. A gente vai passando o slide, tá? No caso, o slide que está aqui é governo Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Se vocês não estiverem vendo isso, abre o áudio para poder mudar, tá? Por favor. Então vamos lá. Governo Rodrigues Alves, no caso, né? Depois do governo anterior, agora o Rodrigues Alves. O que a gente saber do governo Rodrigues Alves? Primeiro, Tratado de Petrópolis. O que é o Tratado de Petrópolis? Na região norte do Brasil, começou a iniciar um período econômico chamado ciclo da borracha. O Brasil começou a exportar muita borracha. A borracha se tornou o segundo principal produto brasileiro a ser exportado, atrás apenas do café. Beleza? Então, o governo. Isso foi antes do Rodrigues Alves, tá? Mas o governo do Rodrigues Alves incentivando mais a exploração do látex, né? Da borracha, ele, através do Tratado de Petrópolis, ele compra a região hoje do Acre, beleza? Ele compra já pensando em aumentar e expandir o território de busca pelo látex, de exploração do látex. Segundo, o que a gente sabe sobre o governo Rodrigues Alves? Convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté é importantíssimo. Lembra que eu falei que havia uma deflação no preço do café? Beleza? O que é o governo de Taubaté? Simples. O governo federal ele ia chegar lá e ia comprar o excedente do café e ia multar as pessoas que plantassem mais do que era permitido. Ou seja, o que era o Convênio de Taubaté? Uma iniciativa do Estado, do governo Rodrigues Alves, para combater a deflação do preço do café. Então, Rodrigues Alves vai lá, compra o excedente do café, para as pessoas não terem prejuízo, para valorizar o café, né? Porque aí vai ter menos quantidade no mercado. E, ao mesmo tempo, ele multa as pessoas que estiverem plantando mais do que o necessário. Consequentemente, o preço do café iria aumentar, beleza? Ou seja, através do governo Rodrigues Alves, do Convênio de Taubaté, a gente acaba com a primeira crise do café. Houve duas, tá? Segundo, modernização da capital. E terceiro, políticas sanitárias. Aqui o Rodrigues Alves. Beleza. Por que modernizar a capital? Tá? Eu vou dar um pouco mais de foco nisso porque era o que estava aqui no. Que é o foco do meu PowerPoint aqui. Mas é importante. No caso, a capital, o Rio de Janeiro, né, até então, ele era o foco de doenças como febre amarela, varíola, malária, peste bubônica, cólera e difteria. Falei peste negra, desculpa. O Rio de Janeiro era altamente insalubre, beleza? Aqui a gente tem, por exemplo, jornais da época fazendo charges de como era a situação, né? Aqui a gente tem nos três Cavaleiros da Morte, né? A varíola, a febre amarela e ali em cima é a peste bubônica, tá? Que tinha outro nome lá. E aqui a gente tem sobre a peste bubônica falando sobre da onde vem o rato, né? Porque o rato é o principal portador da doença. Há mais jornais, né? Um falando sobre a falta de enfermeiros, principalmente por causa da questão da varíola, que cresce cada vez mais. E o segundo aqui falando sobre a febre um obituário, falando sobre o aumento do número de mortes por causa da febre amarela. Obituário, gente, os jornais antigamente, não sei se hoje em dia, porque eu não vejo mais jornais, mas os jornais de antigamente eles falavam as pessoas que morriam, quantidade de pessoas que morriam. E os principais culpados para a disseminação das doenças
era a situação da cidade, que basicamente era igual ao período imperial, tá? Então o povo vivia como se fosse na verdade, período colonial. As pessoas viviam como se fosse na colônia ainda aqui no Brasil. Então você pode ver como eram as moradias, né? Eram chamadas de cortiços. E tinha também onde que o povo se reunia, os grandes comércios. Aqui a galera vendia de tudo. Cabeça de boi, sei lá, porco morto. Era um grande lugar para a proliferação de doenças, tá? Isso aqui é o Rio de Janeiro, óbvio. Se vocês quiserem olhar as fotos com detalhes depois, vocês podem só ver depois, tá? Então vamos lá. Naquela época, o prefeito da capital, no caso do Rio de Janeiro, era escolhido pelo presidente, beleza? O prefeito que foi escolhido foi o Francisco Pereira Passos. O Pereira Passos, ele é escolhido por quê? Porque ele era um engenheiro. Se você tem que modernizar a capital, então coloque um engenheiro. Essa é a ideia, beleza? No caso, a modernização da capital tinha como base a política sanitária, né? Você mudar a estação sanitária daquela região. Mas mais do que isso, tinha uma ideia de embelezar. E quando você quer embelezar, você quer embelezar aos moldes de qual país? Você quer embelezar aos moldes do país mais bonito naquele período, mais famoso daquela época, que era a França. Ou seja, a modernização da capital, que tinha a ideia de política sanitária, tinha como base também uma europeização. Você queria trazer ideias do cotidiano europeu para a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Para essa modernização foi criada uma política chamada bota abaixo. A bota abaixo por quê, gente? Porque literalmente ia derrubar os cortiços, as moradias e várias coisas no Rio de Janeiro para construir o que fosse necessário para essa modernização, beleza? Então, por isso do bota abaixo, destruiu vários lugares, várias casas, várias moradias. E quando eu digo casa, gente, não é casa de rico, é casa de pobre, tá? São os cortiços. Então, por isso do bota abaixo das reformas de Pereira Passos, construíram a modernização do Cais do Porto, a Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio Monroe, que não existe mais, mas era sede do Senado, tá? Não existe mais porque foi derrubado mesmo. O Teatro Municipal, bonito como é, né? E a abertura de vias, dentro dessa abertura de vias, a Avenida Central, que se eu não me engano, posso falar merda, desculpa se falar merda, eu acho que é até o 7 de setembro. Mas a ideia é a Avenida Central, beleza? Derrubaram-se várias vias para isso. Gente, o que ocorre com essa política de bota abaixo, com essa modernização? Primeiro, aumenta o preço dos imóveis, beleza? Porque você tem uma melhoria da cidade, tá ok? E segundo, há um processo de favorização. Eu tiro as pessoas de suas moradias e ainda por cima aumento o preço dos imóveis. A galera não tinha dinheiro para pagar o transporte público, porque era caro. Consequentemente, as pessoas vão morar perto dos seus trabalhos. Então começa a iniciar o processo de favorização. Veja que interessante, se o Rio de Janeiro é essa tristeza, que a gente não vê a solução, né? Como é que você vai acabar com favela? Né? Existem milhões de pessoas morando ali. A culpa tudo vem por causa de um processo chamado reforma de Pereira Passos, política de bota abaixo, que cagou para a população mais pobre, só quis modernizar e foda-se. Aí quem sofre agora é a gente no século XXI. Isso aqui são algumas restrições que ocorreram também que eu acho curiosas, tá? Que através do Pereira Passos, né? Que foi proibido a ordenha de vacas. Isso aqui no meio da cidade, tá? Ordenha de vacas, vendedores ambulantes, quiosques que vendiam café, cachaça, tabaco, etc. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas isso aqui ó, vai ser a Avenida Central, tá? Aí você vê, ó, a quantidade de coisas que ele vai passar por cima. Todos esses quadradinhos aqui são quarteirões com pessoas morando. Aí nos jornais, né? Reforma Pereira Passos, derrubada das casas, aqui mais derrubado para a construção da Avenida Central. Como é que fica, né? Aqui é o Cais do Porto e aqui é a Avenida Central depois de pronta. Pois é, o Rio de Janeiro. Beleza.
Para acabar com a situação de insalubridade, é escolhido um jovem médico que voltava da Europa, dos seus estudos, chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele faz uma política de desinfetaria contra a peste bubônica. O que é desinfetadora, desculpa. O que é desinfetadora? É você desinfetar os lugares de ratos, beleza? Isso aqui são as ferramentas utilizadas para desinfetar. Uma política de profilaxia de febre amarela. Profilaxia é você combater antecipadamente a principal causa, que era o mosquito, beleza? E o mais famoso, projeto de vacinação obrigatória. Aqui você tem duas revistas. A primeira, enaltecendo o Oswaldo Cruz, botando ele como uma grande pessoa ali importante, né? E a segunda, fazendo chacota dele, que ele está com uma feição meio de cara de vaca, né? A ideia é que a vacina da varíola, né, como vocês já devem ter visto na aula de biologia, talvez, ela vem de um médico inglês que percebeu que foi aquele meu primeiro slide, que percebeu que a varíola bovina, vendo as pessoas que ordenhavam, que a varíola bovina que as pessoas tinham era mais fraca do que a varíola normal e já deixava a pessoa livre da varíola normal. Aí ele vai, tira da mão de uma ordenhadora o pus da varíola, infecta seu próprio filho para poder fazer esse teste. Deu certo. Quando a varíola chegou nessa cidade, várias pessoas morreram. Seu filho já tinha passado por uma varíola bem simples, que é a bovina, e aí nessa vacina. Mas aqui a ideia é, tá injetando coisa que a gente nem sabe o que é, entendeu? Aí fica essa raia de gado aí. Beleza. Essa vacinação obrigatória, ela é famosa por quê? Porque ela vai te levar a um conflito, e aí já é dentro de revoltas urbanas, tá? Que é a revolta da vacina. A revolta da vacina a gente não pode entender só por causa da vacinação obrigatória, beleza? No caso, a revolta da vacina, ela acontece, primeiro, por causa do desconhecimento da população sobre os benefícios da vacina. As pessoas não sabiam se era boa ou não. Aí você vai falar, eles eram muito ignorantes, né? Gente, hoje, século XXI, as pessoas acham que podem sair na rua que não vão pegar coronavírus? Acham que é tudo fake news? Imagina aquela época. Falta de campanha conscientizadora. Pois é, o Estado brasileiro cagou para explicar para a população que tem que tomar vacina. Por quê? Porque afinal de contas é um bando de pobrezão, vai lá, bota a vacina neles e foda-se, beleza? Tô acabando minha aula, tá, gente? Outra coisa, forte moralismo patriarcal. O que é a ideia? O que eu quero dizer aqui? Aquela sociedade era extremamente machista. Eu sei, não sei como dizer isso, assim, era normal para aquela época, né? Se hoje em dia ainda tem, né? Imagina aquela época. No caso, esse forte moralismo patriarcal faz com que as pessoas não aceitassem as suas casas serem invadidas, né, para vacinação obrigatória, e muito menos sem a presença de um homem. E para piorar a situação, era um absurdo na cabeça daquela sociedade um médico, um homem, levantar uma saia de uma mulher para poder enfiar a vacina nela. Entendeu? Então, por isso que quer dizer que esse forte moralismo patriarcal. A vacinação foi feita de forma truculenta, né? Tem relatos de bombardeamento de enxofre para combater a doença na casa das pessoas. Bombardeamento mesmo, tacar o enxofre e tal, e foda-se, entendeu? A política do bota abaixo, que vai gerar uma insatisfação na população no geral. A alta de preços, como eu falei, né? Preços não só nos imóveis, mas preços também nos alimentos, nas coisas básicas, e a fechamento de fábricas e desemprego, né? Que vai piorar a situação de vida daquela sociedade. A população pobre só se fudeu, ficou sem casa, ficou sem emprego e não tinha dinheiro para comprar as coisas que só ficavam cada vez mais caras. Beleza. Aí que ocorreu com a revolta da vacina? Depredação, isso aqui é um bondinho que foi virado. Tomada das ruas por barricadas. A revolta da vacina foi revolta mesmo, tá? Foi estilo guerra civil aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Olha só, tomaram barricadas por as pessoas. É óbvio que principalmente que é a camada mais popular.
Aqui tem um jornal, né, mostrando que militares de baixa patente da escola militar se juntaram à revolta, ou seja, a gente teve a possibilidade de um golpe. Só que a revolta foi, como eu disse, mais de caráter popular. Aqui tem um grande líder, Prata Preta, beleza? Que era uma pessoa que vivia nas favelas do Rio de Janeiro. É nesse momento que nasce samba também, tá, gente? Nasce das favelas, óbvio. A música, teatro popular. E para você ter noção de como que foi perigoso esse movimento, militares foram colocados, exército, mais a PM, para buscar e aprender essas pessoas. A situação foi contornada e as pessoas foram presas, mortas, né? O Prata Preta foi morto, por exemplo, e alguns levados para o Acre, sofreram degredos para o Acre, que acabou de ser comprado, e pensando numa como é que se fala? De popular aquela região recém-comprada, beleza? Eu vou passar agora pro Word para a gente acabar nossa aula. Falta um pouquinho. Cadê? Share. Pronto. Governo Afonso Pena, né? Depois lá do Rodrigues Alves, a gente vem com Afonso Pena. O que a gente precisa saber do Afonso Pena? Primeiro, ele aumentou o Convento de Taubaté. O Convento de Taubaté ele era regional para a região de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ele aumentou para todas as regiões do Brasil pela chamada caixa de conversão. O Convento de Taubaté cria esse termo, caixa de conversão. Caixa de conversão nada mais é do que converter os empréstimos, beleza? O Convento de Taubaté é uma grande forma de você comprar os produtos, né? Eu falei empréstimo, desculpa. O Convento de Taubaté é o governo comprando café excedente. A caixa de conversão é a mesma coisa, é o governo convertendo café em dinheiro para a sociedade. Para a sociedade não, para os cafeicultores, né? E o governo Afonso Pena também visava uma industrialização. Ele aumentou a taxa de alfandegários para os produtos industrializados, incentivou a vida de imigrantes e iniciou a construção de 2 estradas de ferro para interligar o norte do país. Não precisa saber muita coisa dele, durou pouco tempo, ele morreu logo, e quem assume é o Nilo Peçanha, seu vice-presidente, né? O Nilo Peçanha é o auge do ciclo da borracha, né? Que já vem lá do Rodrigues Alves, anterior Rodrigues Alves, na verdade. Mas o auge chega com o Nilo Peçanha. Esse auge vai ser meio redundante, mas esse auge é tão grande que é nesse momento que o governo brasileiro ele começa a se preocupar com as culturas indígenas, né? Porque na região norte a gente tinha uma grande predominância de indígenas e, consequentemente, o Marechal Rondon, que é o nome de uma avenida aqui no Rio de Janeiro, né? Cria um serviço de proteção do índio. É o primeiro serviço de proteção dentro do Brasil para preservar a cultura indígena, desde 1909. O Brasil descoberto em 1500, só em 1909, para pensar em proteção ao indígena. E em 1910, o ciclo do látex, né? O crescimento do látex vai chegar ao fim por causa do látex asiático, né? A gente começa a criar também um látex, esse látex asiático, no caso, é um látex, como é que se fala? Não natural, esqueci qual termo que se fala. Fugiu a palavra, desculpa, gente. Sintético, látex sintético, beleza? Que barateava muito e, consequentemente, acabou com o ciclo da borracha no Brasil. Assim, o látex também, ele acaba indo por água abaixo porque o governo aí não se preocupava em incentivar a produção de látex e muito menos preocupava-se em proteger o látex nacional. E no fim do seu governo, a primeira e verdadeira disputa eleitoral do período oligárquico. Beleza? Até então não teve disputa. A gente teve governos sendo colocados por causa da política dos governadores, né? Governos sendo colocados de maneira entre ali, né, acordões, e agora a gente tem uma disputa de fato democrática entre o Rui Barbosa pelo PRP
e o Marechal Hermes da Fonseca, pelo PRC, Partido Republicano Conservador. No caso, só para deixar bem claro aqui, você vai me perguntar, professor, mas não tinha um grande acordão entre as oligarquias? Tinha. No caso, só que acontece, o café com leite, vocês têm mania de pensar só que é Minas e São Paulo, Minas e São Paulo. Não, não é bem assim. Às vezes saía de algum lugar um outro presidente, beleza? Mas que estava sempre ligado aos interesses do café, no fim das contas. No caso, até porque todos os deputados eram ligados a interesses do café, isso com certeza, por causa da Decola, a comissão verificadora. No caso, só para deixar bem claro, o Marechal Hermes da Fonseca ele nasce de uma união de uma candidatura mineira e sulista. Essas duas regiões, esses dois estados se unem para derrotar o São Paulo. E o Rui Barbosa ele vem para uma ideia positivista civilista, ou seja, pensando na ideia do civil, já que o Marechal era um militar. Né? O Marechal Hermes da Fonseca, só para quem não sabe, era sobrinho do Marechal Deodoro. Só por curiosidade mesmo. Aí, no fim das contas, entre o PRP e o PRC, entre o Rui Barbosa e o Marechal Hermes, sai vitorioso o Marechal Hermes da Fonseca, que vai ser o próximo presidente da República, e isso para a próxima aula, beleza? Deixa eu botar o chat aqui, assim que eu achar, para ver se tem alguma dúvida. Achei. A gente encerrou a aula de hoje, gente. Alguma dúvida? Tranquilo? Nenhuma dúvida, gente?